o que eu mais ouço no meu Instagram é: mas Ju, e se não der certo? E se eu não conseguir um emprego nos Estados Unidos? Talvez o que essas pessoas pensem é que as pessoas bem-sucedidas já têm certeza de tudo, sabe o que vai acontecer no futuro, e não é bem assim. Bom, primeiro é matemático. Se você tomar boas ações, boas decisões diariamente, você tem muito mais chances. Segunda possibilidade seria, no mínimo, você estar um pouco mais preparado do que uma pessoa que não fez nada e quando passar o cavalo selado, quando a oportunidade vier, e aí sim você pega essa oportunidade e vai junto. No mínimo, se der errado, você vai estar muito mais preparado do que se você não tivesse tentado. A diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso é que a pessoa de sucesso, ela sabia que ela não podia desistir. Ela tinha que continuar até chegar lá no objetivo final dela, no topo da montanha. Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre essa falsa sensação de segurança e sobre essa certeza que a gente quer ter, mas que no final das contas ela não existe. Bom, se você ainda não se inscreveu no meu canal, a hora é agora. Se inscreva, curte esse vídeo, que eu vou ficar muito feliz de saber que esse conteúdo foi útil para você. E também compartilha para os seus amigos arquitetos, que eu tenho certeza que eles também vão gostar, porque hoje eu vou contar uma história super inspiradora para você e para os seus amigos também. Se você não me segue ainda no Instagram, depois que você sair desse vídeo, você passa lá, porque lá eu compartilho tudo do meu dia a dia de trabalho remoto para os Estados Unidos. Deixa eu te contar agora uma história de sucesso que eu tenho certeza que vai te inspirar muito e que inclusive você pode transportar para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, seja dentro da arquitetura, design de interiores ou seja outra profissão. Bom, em 2023, em fevereiro, eu tive a oportunidade de entrevistar um grande jogador de futebol chamado Maxwell Sherry. Se você nunca ouviu falar, depois você vai pesquisar, você vai descobrir mais sobre a história dele. Bom, ele começou a jogar, ele é brasileiro, conterrâneo aqui da minha terra, e começou a jogar futebol localmente aqui nos clubes com 4 anos de idade. Aos 14 anos, ele foi jogar no Cruzeiro, lá em Minas Gerais. E quando você é adolescente, você é recrutado para jogar no time de base do clube, você reside lá dentro do clube. Isso significava dormir num quarto, por exemplo, com 8 meninos junto. E a comida era toda racionada, tinha ali os X refeições por dia. Muitas vezes, pela fome que esses meninos deviam sentir, ele me contou que às vezes outro menino comia o lanche dele ou a janta dele, o jantar dele. E ele só podia ter uma nova refeição no dia seguinte. Junte a isso toda a saudade que ele sentia da família dele, porque ele ficava lá isolado junto com o clube e não tinha acesso todos os dias da família. Bom, pensa nisso. Quantas vezes ele pensou em desistir, ainda mais com 14 anos, que a gente não tem tanta maturidade ainda para lidar com sentimentos. Então, ele pensou em desistir inúmeras vezes, mas ele não desistiu. Até que chegou um momento que o Cruzeiro foi jogar uma partida, participar de um campeonato lá na Holanda. E um olheiro daqueles agentes de futebol que fica observando os jogadores, viu o Maxwell jogando e falou: eu quero esse menino. E foi convocado, ele foi convidado para jogar no Ajax da Holanda. Bom, pensa nisso. Com muito novo, com poucos anos, né, ainda adolescente, ele foi jogar na Holanda. E lá ele teve outros desafios que foram ainda muito maiores. Pensa nisso. Ele teve que lidar com o clima rigoroso, com o idioma, porque lá na Holanda eles falam holandês. É claro que eles também falam inglês, mas eles querem que você fale holandês. Ele teve que lidar ainda com a distância da família, que era ainda maior, com a saudade, que era ainda maior, a cultura, gastronomia, tudo era muito diferente. E ele era muito mais cobrado fisicamente de desempenho por estar num clube muito maior. Então, pensa em todas essas dificuldades dele e que ainda assim ele não desistiu. Agora me fala uma coisa, você acha que foi sorte ele ter ido parar lá no Ajax na Holanda? Você acha que foi sorte ele ter passado por todos esses clubes europeus? Não existe sorte, existe estar preparado. É claro que ele teve uma grande oportunidade, ele conseguiu se destacar, mas ele só conseguiu se destacar e o olheiro prestar atenção nele porque ele estava preparado fisicamente, porque ele estava dando o melhor. E é isso que ele me falou, que a mentalidade nessas horas faz toda a diferença, ainda mais quando se é muito novo. Só que, mais do que isso, ele me falou que errar é fundamental. Pensa só no como é um treino de futebol. Ele acordava todos os dias pensando nisso.
hoje eu preciso ser o melhor. E não só por ele, porque o futebol ele é um esporte coletivo, ele precisa dar o melhor por todo o time, não só por ele, porque toda a equipe depende também do desempenho dele, certo? E eles treinam e ainda tem muita chance de errar na hora do jogo oficial. Eles têm muita chance de treinar 1 milhão de vezes a mesma jogada, deixar ela redondinha e no final da partida eles não conseguirem ganhar o jogo. Ou seja, o futebol, ele é uma grande lição de vida. Ele é uma grande lição de aprendizado do quanto a gente treina, a gente precisa treinar e ainda assim existe muita chance da gente errar. Porém, existe um adendo, a excelência. Os grandes clubes europeus, eles exigem do atleta 24 horas por dia um treino de alta performance. E não só o treino, e isso que eu achei muito bacana de conversar com ele, porque eu consegui ter uma visão global e de fora, de quem é só um admirador do jogo, né? Daquele esporte, que é os bastidores do jogo, que é todo o treino, a alimentação, o sono, que eles são obrigados a ter X horas de sono e de descanso, a estrutura familiar que proporciona um equilíbrio emocional para o jogador. Porque se ele é um jogador, por exemplo, que não tem família ou que não é casado, talvez aquela rotina de saída e balada, ela vai desequilibrar a estrutura emocional do jogador, vai comprometer o desempenho dele. Então, tudo isso é monitorado pelos grandes clubes. E isso é importantíssimo. Isso não só no futebol, isso também na nossa vida. Se a gente quer ter uma vida de alto desempenho, se a gente tem um objetivo muito mirar alto, que a gente precisa ir longe, que a gente quer crescer, toda a nossa vida é um conjunto, tudo isso anda junto. Eu tive que fazer uma pergunta para o Maxwell de milhões. Eu descobri que ele já tinha jogado com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Ibrahimovic. Então eu falei, gente, eu preciso perguntar para ele o que todos esses jogadores têm em comum, né? Imagina você ter a oportunidade de saber o segredo desses jogadores. Você sabe o que ele me falou? Que é a constância. Eles acordam todos os dias dispostos a serem melhores. Eles têm um alto grau de competitividade. Eles gostam de competir. Mas mais do que isso, eles têm uma consciência de que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eles têm uma força que eles tiram de dentro, que alimenta o corpo e a alma. E eles querem sempre serem melhores. Então, eles se esforçam diariamente, eles dão tudo de si. E isso faz muita diferença, porque não quer dizer que eles não pensam em desistir em algum momento, mas eles vão lá e continuam até serem os melhores. E mesmo sendo os melhores jogadores do mundo, eles ainda têm dias difíceis. Porque a gente fica querendo uma vida fácil, a gente fica achando que poxa, é muito fácil agora que eles já estão lá. Isso é uma outra questão também. Eles já alcançaram o topo da montanha, mas e aí, agora? Não basta só chegar lá, eles têm que se manter lá. E isso significa continuar sendo o melhor, continuar dando o seu melhor. E aí, depois dele me contar todos esses segredos dos grandes jogadores de futebol, eu tive que perguntar para ele, falar, vem cá, Max, me conta aqui, e você, qual é a sua maior conquista? Você sabe o que ele me falou? Eu estava esperando alguma coisa relacionada ao dinheiro, aos títulos que foram grandes títulos, e não foi isso. Não foram os grandes campeonatos que ele conquistou e que ele participou, ou as pessoas que ele jogou junto. Foram os relacionamentos que ele construiu. Porque, claro, estar preparado faz toda a diferença, mas são os relacionamentos que são capazes de abrir porta e te colocar nos lugares certos. São eles que vão te dar as oportunidades. E por isso que eu falo, gente, o programa Seja Arquiteto na América, ele tem uma comunidade tão forte que vale ouro. Imagina um lugar onde estão concentrados todos os arquitetos, mais de 100 arquitetos, que projetam para os Estados Unidos. São arquitetos que já trabalham aonde você quer trabalhar, fazendo o que você quer fazer. Então é um network estratégico, onde você pode conversar, você vai tirar todas as suas dúvidas, perder as suas inseguranças. Também vai ser aquele combustível para quando você estiver desanimada, falar, meu Deus, esse negócio no Revit está muito difícil, tenho dúvidas sobre visto, sobre projetos. Outro dia tinha uma aluna querendo fazer um tipo de fachada que ela nunca tinha feito. E aí tinha uma outra aluna que já trabalha em Nova York, e ela falou, não, olha só, vai aqui, você vai fazer desse jeito, assim, assim, assado. Então, é um caminho que é um espaço muito rico de troca.
e que você não vai encontrar em lugar nenhum. É um lugar onde você é capaz de fazer parcerias e se conectar de uma forma tão profunda que sim, pode abrir muitas portas para você. Bom, se você quer saber mais sobre o programa Seja Arquiteto na América, sobre a minha comunidade, sobre a comunidade do programa onde estão todos esses arquitetos, eu vou deixar aqui o QR Code para você acessar se você estiver do computador. Também vou colocar o link aqui na descrição, caso você queira acessar o site oficial para saber mais informações, ou então também pode me chamar aqui, me chama no direct lá no Instagram, que eu sempre respondo, sou muito acessível. Ah, e uma última mensagem do Maxwell Scherer que ele compartilhou comigo e eu vou compartilhar agora aqui com vocês, porque mexeu muito comigo. Durante todo o processo, deseje com toda a sua força ser o melhor agora, não no futuro. Por que ele disse isso? Porque a gente tem essa mania de esperar do futuro e depositar todas as nossas esperanças lá na frente. Ah, o dia que eu tiver um computador top, o dia que eu estiver falando inglês fluente, o dia que eu tiver um carro eu vou ser feliz, o dia que eu tiver isso, o dia que for aquilo. Não, gente, é agora. Você tem que fazer dentro das suas condições, do que você tem hoje, do seu cenário de vida hoje. Fazer o seu melhor com o que você tem hoje. E aí sim, você vai plantar boas sementes, boas raízes e vai colher lá na frente esse futuro que você está plantando hoje. O seu futuro é o que você faz hoje, são as suas ações de hoje. A escolha é sua. Decisões fáceis hoje vão te levar a uma vida difícil. Decisões difíceis hoje vão te levar a uma vida fácil no futuro. É com você. É muito mais fácil ficar dormindo. É muito mais fácil falar que a vida de fulano só é assim porque alguém ajudou ele a chegar lá. É muito mais fácil você colocar a culpa no governo. É muito mais fácil comer tudo que vem pela sua frente. É muito mais fácil você continuar num relacionamento frio e sem sentido só para não ficar sozinha. É muito mais fácil você continuar no emprego que você está hoje, que paga as suas contas no final do mês, mas que não te deixam feliz. Ou pior, fazendo orçamento para projeto de arquitetura que você não quer fazer, que te desvaloriza e que te frustra no final do mês. E assim, a sua vida vai se arrastando e você vai se contentando. Agora, o que você tem que fazer é se perguntar hoje, lá no futuro, quando você olhar para trás, como você vai se ver? Você vai estar satisfeito com as decisões que você tomou na sua vida ou você vai ter se arrependido de não ter tomado a decisão lá no passado? Pode dar errado sua tentativa, sua dedicação de trabalhar para os Estados Unidos? Pode, mas e se der certo, como já deu para tantas outras pessoas, para mais de 100 alunos que eu tenho hoje, você pode ser o próximo. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, espero que você já tenha deixado aqui o seu like, se você não deixou, a hora é agora. Curte para eu saber se esse conteúdo foi útil, se te trouxe algum insight e se você gostou. Um beijo e nos vemos na próxima semana.